Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Daniele Dantas e hoje nós vamos abordar um assunto do momento, que é a ansiedade. E para falar a respeito desse assunto, eu trouxe aqui um amigo querido, pastor e psicólogo, Brelais. Bem-vindo. Um prazer muito grande estar aqui com você para nós falarmos desse tema tão importante como você falou, que é a ansiedade, né? Porque nós estamos vivendo agora um contexto onde a ansiedade está sendo potencializada. Nós já éramos ansiosos antes da pandemia. A pandemia chegou para potencializar muito mais. Então, é um assunto muito importante de nós tratarmos nesse momento, porque muitas pessoas que estão nos assistindo agora, elas vão se identificar e, através desse vídeo de hoje, vão procurar ajuda, com certeza. Poxa, que legal. Para mim é uma honra recebê-lo. E eu também passei por ansiedade. Eu tive ansiedade. Então, por isso que eu queria muito abordar esse tema, porque eu sei que, como você mesmo disse, que existem milhares de pessoas que estão passando por isso. A respeito aí da pandemia que veio, né, trouxe vários tipos de sentimentos, né, psicológicos. Sem sombra de dúvidas. Sim, então esse tema para mim é um tema muito especial porque é algo que eu passei. Então eu gostaria muito de compartilhar com as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, esse tema. E eu quero perguntar hoje, aqui o pastor Brelais vai nos responder, psicólogo, o que é ansiedade? Olha, ansiedade é algo que todas as pessoas sabem o que é. Talvez não saibam explicar. Mas sabem o que é. Por quê? Porque todo ser humano em alguns momentos, vai sentir ansiedade, vai sentir os sintomas da ansiedade, né? Então, eu vou fazer uma explicação agora, científica, né? As pessoas que estão nos assistindo, elas vão conseguir identificar, através dos sintomas que elas sentem, que é a ansiedade, né? Bem, essa pergunta, ela é bastante polêmica. O que é ansiedade? Porque, dependendo para quem você pergunta, a resposta pode vir diferente, tá? Entendo. Mas, geralmente, as respostas são basicamente duas. Bem, tem um grupo de profissionais da saúde mental que respondem essa pergunta como: ansiedade é um estado psíquico onde a pessoa sente no momento em que ela se depara com uma situação estressante. Essas pessoas, elas não caracterizam a ansiedade como uma emoção. É um estado psíquico que vai se manifestar diante de uma situação estressante, né? Bem, mas existem outros profissionais da saúde, eles vão dizer, não, ansiedade é uma emoção. É uma emoção que vai se manifestar diante de situações estressantes, né? Bem, esses que dizem que é uma emoção, também vai ter uma divisão entre esse grupo. Sim. Tá? Eles vão dizer que um grupo vai dizer é uma emoção e é uma emoção primária. O que é uma emoção primária? É a emoção que você já nasce com ela. Como o medo, por exemplo. Você já nasce com essa emoção, nós nascemos. É uma emoção primária. O outro grupo vai dizer, não é primária. É uma emoção, mas não é primária. É secundária. Secundária é a emoção que é adquirida com o tempo. Então, esse grupo diz, olha, a ansiedade, ela vai ser adquirida com o tempo, tá? Mas ela não é primária, mas é uma emoção. Bem, tanto os que dizem que é apenas um estado psíquico, como aqueles que dizem que é uma emoção, eles concordam que todo ser humano tem ansiedade em si. Ela faz parte da vida de qualquer pessoa. Quando você falou, eu já sofri de ansiedade, milhares de pessoas sofrem. Na verdade, pastora, antes da pandemia, nós tínhamos no nosso país 13 milhões de pessoas que sofrem algum transtorno de ansiedade. Quando a gente fala transtorno, já é ansiedade patológica. Mas estima-se que 70% da população brasileira, elas sentem com bastante frequência ansiedade. Mas desses 70%, né, 13 milhões já sofrem do transtorno. Do transtorno, porque na realidade, como você disse, né, a ansiedade, a gente já nasce, né, já tem um pouco desse sentimento a respeito de qualquer coisa que a gente vai fazer, né, às vezes algo muito importante vai gerando aquele sentimento natural da ansiedade, mas como foi falado também,
Depois ela passa, se a gente não tiver uma cautela, um cuidado, até conhecimento mesmo, porque antigamente a gente não ouvia falar a respeito disso. Em lugar nenhum. Na realidade, até dentro das igrejas, é algo que, na minha situação, foi bastante complicado. Porque a gente não tinha alguém que pudesse ali nos orientar a respeito desses sentimentos, quando eles já passam a ser, como você disse, transtornos. Sim. Né? Então, era visto de uma forma assim, como é que eu posso dizer, com bastante preconceito. Porque a pessoa está com um problema ali espiritual. Isso. Eu também creio que possa ser também. Alguns casos pode acontecer. Alguns casos eu sei que podem ser também. Mas a ansiedade, ela não é somente um problema espiritual, mas é algo muito mais além, né? Quando você vai adquirindo, vai passando a ter os transtornos, não sabe como controlar, vai crescendo, vai se tornando um gigante na nossa vida. Ela é progressiva, né? Progressiva porque ela vai evoluindo, né? Ela começa como uma ansiedade positiva, né? Que é uma ansiedade boa, nem toda ansiedade é ruim, mas dependendo do convívio da pessoa, da situação que ela está vivenciando, da sua história de vida, essa ansiedade pode se tornando patológica, né? Aí ela vai para uma série de transtornos, né? Então, uma coisa que eu quero aproveitar a oportunidade de dizer, né? Que quem colocou ansiedade em nós foi Deus. E a ansiedade, ela está ligada diretamente ao nosso instinto de sobrevivência. Deus colocou ansiedade em nós, assim como o medo, por exemplo, também está ligado diretamente ao nosso instinto de sobrevivência, para nos dar um aviso no momento de perigo, para que a gente reaja, faça alguma coisa, né? Então, a ansiedade é coisa diabólica? Não. Deus colocou em nós, só que essa ansiedade, como nós falamos, pode se tornar patológica, dependendo da situação. Aí que vem os problemas. Verdade, né? E, na realidade, isso que você falou é muito, muito real mesmo. Nós já nascemos com esse sentimento. Mas eu acho que tem que ser tudo na medida, né? Porque quando passa da medida, já se torna um problema, um transtorno, vamos dizer assim, né? A linguagem que a gente está usando hoje. Então, a gente falou que é a respeito da ansiedade patológica. O que é ansiedade patológica? É quando ela adoece. Quando ela Literalmente, quando ela já adoece. Como o medo, por exemplo. O medo, ele, a princípio, não é patológico, mas pode se tornar patológico. Verdade. A ansiedade da mesma forma. No princípio, no início, ela não é patológica, mas ela pode se tornar patológica, dependendo de muitas circunstâncias, né? Então, eu costumo dizer que a ansiedade é como um bichinho que foi colocado dentro de nós. E foi nos dado o poder de domesticar esse bichinho. Quando você não consegue domesticá-lo, esse bichinho vai se transformar num monstro. Então, quando ele se transforma num monstro, ele passa a ter o controle sobre você. Você não tem mais o controle sobre ele. Ele tem o controle sobre você. Quando a ansiedade é positiva, está saudável, você tem o controle dela. Quando ela está patológica, ela tem o controle de você. Você não consegue mais controlar aquele sentimento. Então, né? a ansiedade patológica já é quando ela está doente, né? E precisa urgentemente de tratamento. E quais esses transtornos que a ansiedade ela pode trazer? Eu vou falar um bem conhecido que as pessoas que nos assistem agora conhecem, vão se identificar talvez. Síndrome do pânico. É um dos transtornos mais comuns que existe. A síndrome do pânico, né? O que é uma síndrome do pânico? É um medo irracional de morrer. É um medo absurdo que você desenvolve a respeito de alguma coisa. Então, uma pessoa que sofre de síndrome do pânico, os pensamentos disfuncionais vão dizer para ela que ela tem um problema físico. Geralmente é no coração, porque a pessoa sente algo no coração. É verdade, né? Então, tens um problema cardíaco, tu vai morrer, tu vai infartar, tu vai ter isso. E a pessoa dá ouvido àquilo e entra em pânico. Porque, pastora, nós somos regidos pelo que ocupa a nossa mente. Sim. Aquilo que eu acredito a meu respeito, é isso que vai me reger. Então, a ansiedade, quando ela está patológica, ela me faz acreditar, ou te faz acreditar, em algo ruim que está acontecendo com você. Depois que você acredita, o teu organismo reage, porque o teu cérebro, ele
é manipulável e também manipulador. E vai liberando aquelas sensações. Ele vai liberar medo. todos os sintomas. Depois que você acredita naquilo, o cérebro vai liberar todos os sintomas sem você ter um problema físico que ela está dizendo. E geralmente falam muito, né, os especialistas, que tipo assim, 80%, 90% daquilo que a gente pensa não vai acontecer. Sim, né? é verdade. Só para você ter uma ideia, na mente humana, por dia, um dia de 24 horas, claro, né? Uhum. Passam uma média de 70 mil pensamentos. Na tua mente, mais ou menos isso, na minha mente. A maior parte desses pensamentos são disfuncionais. O que é um pensamento disfuncional? É o pensamento que não te faz funcionar bem. Porque tem o disfuncional e o funcional. Funcional é aquele pensamento que diz assim, olha, Daniele, amanhã você levanta cedo, 7 horas da manhã, toma o seu banho, depois você vai fazer uma caminhada. Muito interessante. Isso, né? né? Pensamento funcional. Muito legal. Aí, de manhã cedo, você acorda determinado a fazer aquilo porque os pensamentos estão regendo a tua vida. Você toma seu banho ou sei... Coisas do dia a dia, né? Vai depois fazer a sua caminhada. Positivo. Pensamento disfuncional. Ele vai dizer assim, você precisa caminhar. Precisa caminhar. Aí pensamento disfuncional vai dizer assim, nem tenta. Tu vai infartar quando tu tentares. Né? Só que ele fica de uma forma compulsiva na mente, porque são milhares. Milhares de pensamentos e ao mesmo tempo. E acaba bloqueando, né? a pessoa de fazer aquilo. De fazer qualquer coisa, né? Então, os pensamentos disfuncionais, eles são muito comuns numa mente acelerada, que é a mente ansiosa. Realmente a ansiedade só sabe quem passou, Sim, né? com certeza. Então, tive uma experiência com ansiedade, eu sei que viver não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Bem, tem outros transtornos também de ansiedade, além da síndrome do pânico. Nós temos outro muito conhecido também, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Já ouviu falar, né? Transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno de ansiedade. Uma pessoa estava na parada de ônibus. Como é que ela vai desenvolver um trauma, né? Porque o trauma leva à ansiedade. Está na parada de ônibus esperando o ônibus para ir para o trabalho. Chega 2 pessoas numa moto e assaltam. Né? Assaltam. Ok, aí ela é traumatizada. E não vai acontecer com todas as pessoas isso que eu estou falando, mas com algumas sim. Então, ela é traumatizada naquele momento. Ok, muito bem. Dias depois, ela precisa voltar na parada. Só de pensar em voltar, ela começa a passar mal. Começa a passar mal, o coração fica acelerado, tem asfixia. Mas ela consegue ir para a parada. Quando ela chega na parada, vai passando uma moto. E não são bandidos, mas ela vai sair correndo. Com medo, né? Com medo. Por quê? Porque ela vai, nós chamamos de revivenciar. Tudo que ela viveu ali, né? Isso, em nós existem muitos gatilhos emocionais. Tá? Então, para uma pessoa que foi assaltada na parada de ônibus, um motoqueiro serve de gatilho para disparar o passado, o que aconteceu, e trazer vem à tona novamente todo aquele sentimento, que é a revivência, estresse pós-traumático. Tá? Muito interessante. Existem outros tipos de transtorno, como, por exemplo, o toque também. Ele é um transtorno de ansiedade. E, na verdade, existem vários tipos de toque, não é apenas 1 ou 2. São muitos. Por exemplo, pisar. Tem pessoas que têm toque que não pisam na lista do chão. Essas listas entre os azulejos, cerâmicas. Não tem. Tem outros que não pode passar. Se passa um carro, ele tem que somar o número da placa. Não é? Tem outros, por exemplo, vamos usar a sua camisa, sua blusa, como um exemplo. É uma pessoa que tem toque, ele vai olhar e ver essas imagens na tua camisa, muitas. Ele vai começar, a ansiedade vai falar para ela, confere quantos tem, os pensamentos funcionais, confere. Aí ele fica tentando conferir, está conversando contigo, mas ele está tentando conferir. Na verdade, ele está focado no que está na tua camisa. Quantos animaizinhos tem aqui? Se ele não consegue conferir, ele vai ficar muito mal. Nossa, então, mas são muitos os transtornos, transtornos de ansiedade. Muito. Gente, e agora a gente falou a respeito, né, da ansiedade, tantas coisas, tantas consequências que trazem, né, para o nosso dia a dia, para o dia a dia de quem passou e quem está passando nesse momento de ansiedade. Agora, o que eu quero perguntar aqui é como a gente faz para controlar a ansiedade. Isso é. Você sabe, pastora, que essa é uma das perguntas que mais as pessoas me fazem, porque as pessoas estão interessadas no fim, na verdade. Ou seja, como acabar com
Você começa uma Sentimento palestra para ruim. falar sobre ansiedade, mas as pessoas estão mais preocupadas lá para o final da ansiedade, porque lá no final da palestra vai ter... Eles vão perguntar controlar, né? como controlar a ansiedade, né? Bem, não é tão simples controlar quando ela já está patológica. Sim. Ela é muito difícil. E dependendo da pessoa, de pessoa para pessoa, pode ser mais difícil ainda. Porque cada ser humano, pastora, ele vai ter a sua estrutura emocional. Uhum. Você tem a sua, eu tenho a minha. O que é uma estrutura emocional? É uma defesa. Uma defesa diante de uma situação. Para alguns, essa estrutura emocional vai ser mais fragilizada. Para outros, um pouco mais robusta. Né? Então, esse que tem a estrutura emocional mais robusta, ele vai conseguir ter o controle bem melhor do que aquele que tem a sua estrutura emocional mais fragilizada. Agora, se você me pergunta, mas por que essa diferença? Porque uns têm mais controle, outros têm menos controle. É aquilo que eu falei, vai depender muito da vivência da pessoa, do contexto de vida onde ela, Verdade, né? ela cresceu. Traumas, Por exemplo, pessoas, sim, né, que por muitas exemplo, vezes são pessoas tóxicas, né? Fobias a insetos, a animais, etc., que também são transtornos de ansiedade. Aham. Né? Uma criança que cresce vendo a mãe ficar em pânico quando aparece uma barata dentro de casa. Né? A mãe faz o escândalo, corre para cima de uma mesa, grita, grita, grita. A criança, ela fica vendo aquilo, o que vai acontecer? Ela vai aprender a ser que nem a mãe, ou seja, É verdade. a ansiedade dela, que ainda está em construção, né, vai se tornar parecido com o da mãe, porque a gente aprende por imitação. Sim, verdade. Então, uma pessoa que cresceu dentro de um ambiente onde tem medo, é um medo muito constante, medo da barata, medo do rato, Medo de tudo. medo da aranha, medo disso, aquilo, outro, essa pessoa vai ter mais dificuldade, porque a sua estrutura emocional é mais fragilizada. Sim. Né? Agora, aquele que cresceu numa casa onde aparecia um rato, a mãe ia lá e matava o rato, matava a barata, o menino cresceu fazendo a mesma coisa. Isso vai ajudando, né? Com certeza. Se tiver alguém que fique alimentando aqueles sentimentos, aquelas atitudes, aí vai crescer uma pessoa, né, sujeita a adquirir ansiedade, né? E se adquirir em níveis aí altíssimos, né? O que nós somos é aprendizado. Você aprendeu com alguém. Sim, verdade. Você aprendeu em algum lugar. Então, quando uma criança nasce, alguns chamam de... Quando a gente estuda psicologia, eles chamam de tábua rasa. Esses que defendem essa teoria dizem que quando nós nascemos virgem, zerado, sem nada, nenhum conteúdo. Como um pendrive que você compra numa loja e depois você vai colocando nele o que você quiser, né? Ok, então eles dizem que a criança é assim. Ela vai aprendendo e vão introduzindo nela, às vezes, o medo, a ansiedade, né? E outras coisas mais. Mas também, independendo do contexto, vão introduzindo nela a coragem, a determinação. A calma, né? A calma. Então, pastora, quem vai ter mais controle vai ser esse que cresceu num ambiente mais estruturado. Vai ter mais controle sobre a sua ansiedade. Muito legal. Mas existem, assim, algumas técnicas e dicas, né, que eu posso deixar aqui para ter controle. Né? A primeira coisa que eu aconselho aos meus pacientes, às pessoas que me procuram, procure um psicólogo para saber qual é a causa do que está levando a tua ansiedade. Sim, a esse nível. Né? Porque senão a pessoa vai correr para o remédio e vai ficar tomando remédio o resto da vida e não trata a causa. E não vai saber controlar, porque até existem pensamentos que vêm sobre a nossa mente, mas que nós não somos obrigados a aceitar. Né? Por exemplo, quando eu tive crise de ansiedade, né, vinha alguns pensamentos, eu falava, não aceito pensar isso. Não é desse jeito. Não, se acalma, se controla. Né? Passei a tomar certos tipos de atitudes dessa forma, desse jeito. E me ajudou bastante. Justamente o psicólogo vai te dar essa orientação. Você procura o psicólogo, eles vão descobrir a causa da ansiedade, né? Depois eles vão começar a te orientar como fazer para ter o controle sobre ela. E uma das dicas que eu deixo aqui é justamente o que você falou. É você mostrar quem manda. É verdade.
Porque uma pessoa que tem a mente ansiosa, que sofre de algum transtorno, que sofre de depressão, que sofre de qualquer tipo de transtorno emocional, isso é sinal de que ela não está tendo controle da sua vida e tem alguma coisa tendo controle da vida dela. É verdade. Dr. Augusto Cury, É isso mesmo. ele diz que só existem 2 lugares para a pessoa estar durante a vida: no palco ou na plateia. Nós Muito estamos legal. aqui no palco. Quando eu estou no palco da minha vida, sou eu que sou o protagonista da minha história. Eu que determino as coisas. Eu que digo como é que vai ser. Sim. Vem um pensamento disfuncional, como você falou. Olha, tu és fraca, tu és medrosa, tu és pobre, não sei o quê. Tu nunca vai ser dessa situação. Aí a pessoa rebate. Dizendo, opa, pera lá. Que negócio é esse? Falando a respeito disso, né? Eu adquiri essas ferramentas. A gente vai adquirindo, vai aprendendo, vai ouvindo. Sim. E é muito bom a gente ter pessoas ali, nós termos pessoas para nos ajudar, para abrir a nossa mente, né? E uma das coisas que eu faço quando eu estou passando por algum problema, eu olho para o espelho e digo assim, quando eu começo a sentir aquele sentimento de tristeza, de que alguma coisa não vai dar certo, que eu não vou conseguir, eu olho para o espelho e falo, você vai conseguir, você é forte, você vai vencer. Deus é com você, você não está sozinha. Para frente, eu começo a declarar isso sobre a minha vida, né? Eu acho algo incrível, porque eu me levanto e falo, eu não aceito, né? Eu sou cristã, eu tenho Deus. Sim, com certeza. Eu não vou aceitar esses pensamentos, então eu começo a declarar olhando para mim. E isso faz uma diferença muito grande na minha vida. Com certeza. Sabe por que faz a diferença? Porque quando você diz, eu vou vencer, eu sou uma vencedora, eu sou aquilo, você fica passando comando para o teu cérebro. Porque tudo vem daqui, ó. Tudo vem daqui. É verdade. Então, se você olha no espelho e diz, eu posso, eu sou isso, eu sou aquilo, só se colocando para cima, aí tu manda para o teu cérebro essa informação e ele reage dessa forma que você está acreditando. Sim, isso é tão real que eu faço teclado, né? E o professor falou a respeito, ele passou uns exercícios de coordenação motora. E ele ensina a gente, né, colocar lá os dedos nas teclas, e às vezes os dedos não querem obedecer. Então ele fala assim, olha, dedo 1, dedo 2, né, na hora que a gente está fazendo os exercícios de coordenação motora. Eles não querem obedecer. Quando você vai falando e você vai fazendo, daqui a pouco você está movendo eles de uma forma assim, poxa, muito legal. E você vai aprendendo e criando habilidade. Ninguém nasce aprendendo, sabendo tocar teclado. Uhum. Vai ser um processo. Então, todas as vezes que você vai ter uma aula e o professor diz, olha, dedo 1, dedo 2, dedo 3, você está condicionando o teu cérebro àquilo. E ele que vai aprender a tocar. É o teu cérebro que vai aprender a tocar. Né? Então, quando ele aprende, ele passa o comando, aí depois tu não precisa mais que ninguém diga o dedo 1, dedo 2, ele já sabe. Sim, porque é tão difícil, né, no início, a gente assumir esse controle, mas depois a gente vai vendo que se torna algo tão fácil e você vai e toca que é uma beleza. Porque o teu cérebro aprendeu. Sim. Então você não precisa mais que aquela voz fique falando o tempo todo para você, porque ele já aprendeu. Né? Porque você ouvia, passava esse comando para ele aprendeu, aí ele devolve, entendeu? É verdade. O comando. Então, maravilhoso, né? Poder criar essas estratégias. Sim. Já que, de repente, nós já adquirimos a ansiedade, é muito importante a gente saber como controlar, como ter essas ferramentas e, através dessas ferramentas, controlar essa ansiedade e conseguir superar. Uma das coisas que me ajudou bastante foi, como eu até comentei, né, nos bastidores, a respeito da busca por Deus. Porque se a gente aceitar isso, a gente vai sucumbindo, né? E foi muito importante eu buscar Deus. Eu queria sempre, quando eu tive ansiedade, e depressão, não foi só ansiedade, mas foi depressão também. Geralmente, como eu disse, né? Eu disse que muitas pessoas se trancam nos seus quartos, não querem ter contato com ninguém. E eu passei, não, eu vou conversar com pessoas, eu vou estar com pessoas. De repente vinha aquele medo, aqueles pensamentos, né, de medo, de fobias, essas sensações terríveis. Eu falei, não tenho isso, eu não vou sentir isso. Isso me ajudou bastante a ter essas ferramentas e também buscar Deus.
orar através da oração. Filipenses 4, versículo 6 e 7, fala a respeito disso, né? De nós falarmos com Deus, né? Olha, pastora, você falou em Deus e é muito importante, porque nenhuma dica vai ser mais importante do que Ele. Nenhuma ferramenta vai ser mais importante do que Deus na cura de um transtorno, né? Quando eu falo para você, olha, você rebate aí esses pensamentos, você faz aquilo, você tem que caminhar, você tem que criar um hobby, mas jamais estou colocando isso acima de Deus. Jamais. Isso são ferramentas que Deus faz uso para nos sarar, para nos curar. Eu sei que se Deus quiser, Ele pode nos curar instantaneamente. Né? Mas muitas vezes Ele nos cura de uma forma diferente e nós precisamos entender que é Deus os curando de uma outra forma, através de um processo. E às vezes também... Através de alguém. E esses sentimentos que às vezes vêm sobre as nossas vidas, por exemplo, como a ansiedade, o transtorno de ansiedade, às vezes é o próprio Deus que quer trabalhar na nossa vida em muitas questões. Né? Por exemplo, durante o tempo que eu tive, que eu estava nesse ar terrível, de vários tipos de sentimentos incontroláveis, eu aprendi muito com Deus. A gente amadurece bastante. Qual o homem de Deus ou a mulher de Deus lá da Bíblia? Porque existem personagens bíblicos que sofreram de transtornos, como Moisés, Gideão, Davi, Jó. Sim. E outros, né? Qual deles que depois de um transtorno, ou seja, depois que ele foi sarado, que ele não se levantou mais forte? É verdade. E olha que isso é uma realidade, porque esses sentimentos me fizeram assim mais fortes em Deus. E eu posso até pensar assim, ai meu Deus, a minha vida poderia ser melhor se eu não tivesse adquirido isso, mas talvez eu não tivesse aprendido, né? Tantas coisas que eu aprendi. Nós vamos pegar um personagem bíblico muito conhecido que é Jó. O homem mais íntegro. O próprio Deus testemunhou. Mais íntegro, mais reto, mais temente, o mais santo. Não tem ninguém como ele. Ok. Você olhando para Jó, vocês não, esse homem não precisa de mais nada. Nada, já está no máximo da intimidade com Deus e na busca com Deus. Só que ainda tinha muito espaço para Deus crescer dentro dele. Então, o que vai acontecer? Deus permite uma situação onde ele vai adoecer, tanto fisicamente, com as feridas, né? E também emocionalmente, sim. Depressão e ansiedade. Ok. Mas lá no final do livro dele, lá no capítulo, já no finalzinho, lá perto do 42, ele vai dizer assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, sim. Mas agora os meus olhos te veem, te conhecem, eu te conheço pessoalmente. Não é mais por teoria, pelo que os outros falaram, não. Agora é diferente, né? Então, Deus permitiu um sofrimento na vida dele para que ele pudesse falar isso. Porque antes ele não tinha bagagem para falar isso. Ah, eu te conheço, Deus de intimidade. Assim, né? Já tive muitas audiências contigo, já te vi, etc. Não, mas lá no final ele diz, agora eu te conheço. Agora sim, né? Isso, né? Então, Deus vai lá no final do capítulo dizer que Deus, ele devolve em dobro tudo o que Jó tinha. Devolveu os animais, devolveu os servos, e até os filhos não, vieram no mesmo número. Mas tem uma coisa que as pessoas passam batido, que Jó também recebeu duplicadamente, a sua saúde emocional. Se ele recebeu tudo em dobro, a sua saúde emocional também. Experiência. Na experiência, bagagem emocional, robustez. Para chegar com alguém que estivesse passando pela mesma situação e ter o que falar para aquela pessoa na prática. Né? E hoje eu posso observar que muitas pessoas nos procuram, né? Me procuram. E, de uma certa forma, eu posso estar ajudando, né? Com a experiência que eu tive, com aquilo que eu passei. Então, é maravilhoso a gente crescer com Deus. Pastora, quando alguém me procura no consultório, o meu público é um público cristão, né? Evangélico. Então, não é porque eu escolho isso, não. É porque eles que me procuram. Uhum. Eu acho que de cada 10 pessoas, 9 são evangélicos. Uhum. Quando eles chegam lá, sentam na minha frente, com depressão, com ansiedade, com transtorno de estresse pós-traumático, outros tipos de transtorno,
Eu digo assim, meu irmão, você já parou para pensar por que Deus permitiu isso na tua vida? Alguns dizem, não, Senhor, para te dar bagagem, conhecimento, porque Deus vai te usar um pouco mais na frente para ajudar outras pessoas que vão aparecer nessa mesma situação que você apareceu aqui. É verdade. Quando você fala, as pessoas me procuram, eu sei que você fez até uma canção falando sobre a ansiedade, né? Pois é, olha, se não fosse ansiedade, você teria condições de fazer uma canção dessa? Talvez você não tivesse feito. É verdade. Né? Se você não tivesse sofrido de ansiedade, talvez essa conversa não estivesse acontecendo aqui. Então, tudo Deus aproveita como experiência e transforma aquele conflito em bênçãos. Poxa, que maravilha. Se a gente pudesse, a gente continuaria aí por muito tempo, mas eu quero agradecer mesmo, né, pela sua presença. Fico muito grata em poder estar gerando esse conteúdo que eu sei que vai abençoar muitos corações. Pastora, eu quero agradecer o convite. Fiquei muito honrado pelo convite, porque eu tenho lutado há muito tempo para que esses assuntos sejam trazidos para dentro das igrejas, para que esses assuntos eles façam parte dos assuntos ministrados dos nossos púlpitos. Sim. Porque, claro que cuidar da vida espiritual de uma pessoa é extremamente importante, mas nós não somos só isso. É verdade. Nós também temos o lado emocional e esse lado precisa de orientação, precisa de ajuda. Então, quando uma igreja traz para o seu púlpito, isso me alegra muito. Conhecimento, né? O conhecimento. Porque as suas ovelhas também têm depressão, sofrem de ansiedade, de ansiedade e outros. Então, é hora de trazermos para dentro das nossas igrejas. É hora de nós colocarmos nas nossas canções, nas nossas músicas, como você está fazendo. Porque quantas pessoas não estão ouvindo e se identificando? Meu Deus, ela está falando a meu respeito. É comigo que está falando, porque eu sinto tudo isso. Né? Então, parabéns, eu estou à disposição para nós continuarmos essa conversa em outros momentos, não só falando sobre ansiedade, mas falando sobre qualquer transtorno que seja assim, necessário falar em alguma entrevista. Mais uma vez, eu estou muito agradecida mesmo pela sua presença, é uma honra. E, queridos, eu tenho certeza que esse momento foi um momento muito precioso para você que está passando por isso. Você sabe o quanto é importante. Então, eu peço para você assistir, compartilhar, se inscreva no meu canal, ativa lá o sininho e segue também o Instagram, que vai aparecer aqui na tela. Então, um abraço para você e até a próxima. Deus abençoe.